Olha só que bomba envolvendo o senador bolsonarista Jorge Seife, que é considerado como um filho pelo Bolsonaro. De novo, escute bem, de novo, nós temos empresas da família do Jorge Seife, da qual ele foi sócio, envolvida com substâncias ilícitas. Nós já tivemos isso no ano passado e agora novamente. Ora, isso não parece uma simples coincidência. E é sempre essa velha hipocrisia bolsonarista. Seife que teve que dar explicações por ter ido ao show da Madonna. Os bolsonaristas ficaram chocados com a Madonna e ele foi lá, jogou a culpa na esposa. É um covardão nem pra assumir que ele quis ir lá. É uma hipocrisia sem tamanho. Os bolsonaristas criticam o governo Lula e criticam o show da Madonna, mas e na época que o Bolsonaro ficou andando de jet ski? Mas eu quero que você coloque nos comentários. Tudo isso é uma coincidência da família do Jorge Seife ou eles têm coisas mais obscuras? E as críticas dos bolsonaristas à Madonna é hipocrisia? Se você concorda comigo, deixa o like e se inscreva no canal. A família do Jorge Seife está mais uma vez envolvida em polêmicas envolvendo substâncias ilícitas. Que substâncias ilícitas? Drogas. Isso já aconteceu no ano passado e volta a acontecer agora. O caso mais recente aconteceu em Itajaí, em Santa Catarina, estado do Jorge Seife. A família dele tem ali um negócio envolvendo pescados. Ele que foi secretário da pesca do governo Bolsonaro. O Seife não tem mais participação nessas empresas, mas toda a família dele faz parte, tem ali dividendos e parcelas societárias dessas empresas que estão envolvidas com essas situações ilícitas envolvendo drogas. O Seife ele teve que vender as suas participações porque ele entrou na vida pública. A empresa em questão é a JS Pescados. A Polícia Militar do Estado abordou um homem que estava saindo de um galpão pertencente à família do Jorge Seife com uma quantidade ali de drogas. Eles entraram, a polícia entrou no galpão e encontrou mais substâncias ilícitas. A empresa respondeu dizendo que no local há um grande hub, uma grande quantidade de salas alugadas para terceiros e que a empresa não tem nada a ver com isso, porque ali é um complexo empresarial. Beleza, eu até, assim, engoliria isso, essa desculpa. Nós temos várias empresas, a gente não sabe, não consegue administrar, só que as empresas da família Jorge Seife são reincidentes nisso. Porque em 2023, em abril de 2023, um caminhão pertencente à empresa, de uma das empresas da família do Jorge Seife, foi abordado, foi apreendido com mais de 300 quilos de drogas. Então aconteceu no ano passado e está acontecendo agora de novo. Na época, eu não falei nada quando saiu, porque eu escutei a desculpa deles, eles falaram assim, olha, esse caminhão foi vendido, e como as parcelas não foram quitadas, ainda está no nome da empresa. Tá bom. Na época eu falei assim, foi um caminhão vendido, ou é o caminhão da empresa que o motorista está usando para contrabandear, pegando um por fora. Foi a hipótese. Mas agora, de novo? De novo? Aí vem o Jorge Seife e fala, uma desculpa super esfarrapada, não, o caminhão ele era de um terceiro, porque nós vendemos e ainda não havia sido quitada as parcelas. Elas não foram todas quitadas. Tá bom. Só que o motorista do caminhão, ou o comprador do caminhão, era o motorista que trabalhava para as empresas do Jorge Seife. Então não foi para um terceiro desconhecido, foi para alguém ali do núcleo íntimo. Então é muito esquisito todo esse envolvimento com transporte e armazenamento ou armazenagem de drogas pelas empresas da família do Jorge Seife. O poder público precisa investigar isso tudo, porque as desculpas apresentadas pelo Jorge Seife são assim, muito, mas muito chinfrim. Porque é sempre um terceiro, não, nunca somos nós, né? Claro, eles não vão admitir. Mas qual vai ser o próximo caso? Já tivemos no ano passado, tivemos agora, é reincidente. Então a reincidência sempre acaba pesando contra aquele que está sendo acusado ou tentando se defender. O Jorge Seife que entrou numa polêmica por ter participado do show da Madonna, por ter ido ao show da Madonna. Os bolsonaristas eles estão criticando, né, o show da Madonna, dizendo que houve um gasto de recurso público que poderia ser destinado ao Rio Grande do Sul. Agora eles estão com pena, né? Não, porque ninguém fez nada. Na época que tiveram chuvas na Bahia,
Situação muito parecida, muito parecida. O que o Bolsonaro fez? Ficou andando de jet ski. Falou que não queria interromper as férias. O Lula foi até o Rio Grande do Sul. Então, como eles não podem atacar o Lula, porque o Lula foi, eles ficam atacando a Madonna, que não tem nada a ver com isso, e o governo do Rio de Janeiro. Governo que é bolsonarista, porque o governo do estado é bolsonarista. Ah, mas foi um evento da capital, tal, que é do Eduardo Paes. Só que se for atacar por esse lado, o show da Madonna rendeu 300 milhões de lucro para a cidade. Movimentou. Então não adianta ir por esse caminho. Ai, mas ela fez performances que chocaram a família brasileira. Para! Madonna tem 40 anos de carreira. Só ficou chocado com o que a Madonna fez quem não conhece a Madonna ou quem é muito burro. A Madonna, em 2003, há 21 anos, deu um beijo na boca da Britney Spears no VMA da MTV. Algo que na época, nossa, ela sempre foi transgressora. Ah, nós ficamos chocados com aquela imoralidade, porque os vários bolsonaristas foram. O maquiador da Michelle foi, o Jorge Seife foi, e outras figuras também foram. Ridículo. Aí o Seife ficou com medo da repercussão, mandou um áudio pro amigo falando: eu não fui lá pra fazer um L, a minha esposa quis ir. Jogando sempre a culpa na esposa, né? Porque eu acho que ele não ia gostar de ver a performance da Madonna. O Jorge Seife, né? Porque ela é uma mulher bonita, enfim. Aí ele falou: não, mas esse show é quase um show igual o show sertanejo do Zé Neto Frederico, do Gustavo Lima. Fomos lá para nos divertirmos. Como que eu não vou acatar o pedido da minha esposa nesse momento difícil que nós estamos vivendo? Não sabemos qual momento difícil eles estão vivendo. Se era um relacionamento, se é algum problema familiar, nós não sabemos. Até mesmo porque as informações que nós temos sobre o Jorge Seife e esse caso, né, que foi das drogas que foram encontradas lá, veio da imprensa local. Então fica bem mais difícil apurar, porque assim, não são sites tão, não vou dizer que não são tão confiáveis, não são tão apurados como o UOL, a Folha de São Paulo, o Globo, enfim. E ele foi e deu essa explicação. Comparou, rebateu as críticas a respeito dos recursos para o Rio Grande do Sul, que ele está fazendo, que ele ligou para o Eduardo Leite, aquela desculpa esfarrapada toda. Ele está com medo de perder o apoio dos bolsonaristas porque ele está com um processo de cassação por abuso de poder econômico, por ter utilizado as estruturas da Lojas Havan em 2022 para virar senador. Ele que é um imbecil de ter feito isso. Não existe outra palavra. Porque ele, na condição de 05, né, filho do Bolsonaro, como o próprio apelidou, e secretário do governo Bolsonaro, ele seria vitorioso. Não precisava fazer absolutamente nada para ganhar. Mas aí ele usou subterfúgios que agora podem levá-lo à cassação. É um tonto. Tudo bem que o caso teve uma reviravolta, o Alexandre de Moraes adotou um recuo estratégico político para evitar ali uma comoção. Só que aí o Seife sabe que se o apoio bolsonarista com ele reduzir, o Moraes não vai ter nenhum tipo de problema de ir lá e arrebentar com eles no TSE, enquanto o Moraes ainda é o presidente. Ele já vai sair daqui a pouco. Então isso tá tudo para acontecer, o Jorge Seife está desesperadíssimo. Esse caso do Seife, que o Bolsonaro acredita que pode servir como um alento para a prisão dele, Bolsonaro. Bolsonaro enxerga que todo esse movimento de prisão contra ele, Bolsonaro, se arrefeceu desde o início do ano. E esse posicionamento, essa sinalização do Alexandre de Moraes recuando, né, do Floriano Azevedo também recuando com relação ao caso Jorge Seife, pode mostrar, pode indicar que há aí uma sinalização do judiciário ao parlamento. Isso pode beneficiar Bolsonaro. Não pode nada, Bolsonaro. Você não vai ser beneficiado com absolutamente nada. Você que está sendo abandonado por todo mundo, inclusive pela esposa, que foi embora e deixou você sozinho em Manaus. Que bela companheira é essa que você tem, uma família super tradicional brasileira.